Isso é consciência. Nenhum profissional vai ser a responsabilidade técnica de não é, ter uma rolê que não vai a ideia não é a gente ficar ali o tempo todo. Não, a gente indica o cara, porque é como essa situação que você colocou, que é a que eu estou vendo. Eu estou vendo isso. Marcela disse uma coisa que futuramente, quando ver a regulamentação, muita gente vai querer se interessar. Assim como o agricultor familiar pode querer passar de um estágio para outro. E aí torna-se necessário que naquele momento possa se requerer. Não está dizendo que ninguém vai fazer, mas eu posso requerer o IF baiano. Será que tem algum técnico que poderia, através do IF baiano, como a gente faz? Coloca a sugestão, como foi na reunião passada, né? As instituições públicas. Isso aí estava na reunião passada, devia estar escrito aí. Mas, rapaz, o que ela está não é isso, é o que ela está. Pense bem, está escrito. Escreveu o artigo, isso aí. Mas você viu que eu estava chamando a atenção. Então vamos adequar para que a coisa funcione. É que está contradizendo as coisas. Aí a gente precisa chegar quando for uma situação dessa, que você sabe que o estatuto lá, um dia o cara pode querer criar um lugar. Não, você não pode barrar o. Aí tem que ter um início, aí a gente pode fazer, como a gente faz esses convênios com todo mundo. Casa do Mel, a cá faz, a outro faz. Então isso aí ajuda. Cara. Pode várias Tem que deixar o instituições, canal aberto para que isso ONGs aconteça. também. Operação técnica. Realmente, tem até, sabe, Até a ONG também pode fazer. peituário. Operação Devia ter técnica. uma coisa tipo residências. Assim, só para ter uma ideia. Faz desviar Os até o carro. estágios. Visitação. Não, tem os estágios. Que ajuda, por exemplo, lá no Itatu, a gente pegava os alunos, mandava do estágio, 3 vezes lá no canto, ajudava. Mas Gente, o termo é cooperação técnica. Mas ela vai ver como fazer essa locação ali. Tá entendendo? Ela vai ver como vai colocar isso aí. Vamos reunir com a Marina, aí a gente vê direitinho, mas não se preocupe. E a questão que a Camila colocou em relação ao contrato, a Marina até deu uma ideia que em relação quando for pessoa física faz, quando for pessoa jurídica já não entra no contrato, pode ser um termo, um aval da instituição, alguma coisa assim, a gente pode dar uma olhada também. Tem solução, aquela nota de produtor, o cara, a pessoa física, vai passando, ele vai galgando uma escada, não é? Não, é o responsável técnico. Sendo o responsável técnico, pessoa física tem um contrato. Se for uma pessoa jurídica, no caso de uma instituição pública, ele tem um aceite da direção, liberando a pessoa, entendeu? Alguma coisa do gênero. Mas a gente dá uma olhadinha, a gente tenta depois ver essa parte. O contrato pode Mas ser por outro termo lado, de cooperação técnica, científica com qualquer universidade. Eu estou lá na BN, né, uma associação de bairro, e nós temos o pessoal de arquitetura, urbanismo, fazendo residência lá por 1 ano. Termo de cooperação técnico-científica. A mesma coisa, biologia, agronomia e qualquer outro. O termo é esse. E já está sendo feito dessa forma. O artigo 21. O que significa ampliação, aumento dos recintos ou do plantel? É mesmo necessário outra APIAI? Em caso de criação de abelhas, não cabe ampliação, apenas inclusão de novas espécies. Aí, na verdade, eu entrei num curto-circuito, quando eu li isso aqui. Primeiro que o que eu soube desde o começo, eu até questionei com Mariana. Eu falei, Mariana, eles não disseram que o que mais acontece entre eles é a ampliação do plantel deles. Aí vem dizendo que a criação eles acontece muito mais, a inclusão de espécies do que o aumento de plantel. Não. Aí tem duas situações. Aí, rapidinho. Deixa eu só responder e aí a gente entra para as partes da situação. Não, entenda primeiro. Primeiro, a ampliação é realmente aumento, tanto do plantel, ou né, da quantidade de colmeias, né? Ou de estrutura, tá? Então, tanto estruturalmente falando, quanto, vamos dizer assim, por colmeias, tá? E como está descrito no artigo 21, que eu grifei lá embaixo, então é necessário sim passar por todos os trâmites de novo. Isso é uma situação do sistema, repetindo, tá? Sempre que vocês incluírem ou excluírem uma espécie tal e tal, é necessário passar por isso. Agora, por espécie, tá, gente? E não por Quantidade. Mas uma pergunta a você. Não, aí tá explícito o que acontece, exatamente. Eu também acredito que seja assim. O cara quer aumentar em quantidade aquele. Agora uma pergunta, foi uma pergunta que você disse que nós também dissemos o seguinte, que nós, normalmente, a maioria cria mais de uma espécie dentro da área de ocorrência, aquela história, não é?
Aí vamos supor que o cara tem 3 espécies lá. Quando ele for fazer essa primeira inscrição, Ele vai botar as 3. ele vai botar as 3, mas aí é uma coisa só. Isso. É uma dessas AP aí, uma só. Isso. Aí o que você está dizendo, que é assim, hoje eu tinha as 3, já tinha minha... Aí eu resolvi Você criar resolve uma mais 4 uma. espécie, aí tem que entrar Mas com tá outra. É do sistema. Não, eu acho que tá Entendeu? dentro do... E Mas- aí, assim, Não seria só um anexo que já está registrado? Não. Ou outro empreendimento? Não é outro você empreendimento. dá a entrada de novo De no novo, processo. você vai dar outro empreendimento. Sim, Não é no então mesmo seria um empreendimento, anexo do você, empreendimento. você já vai ganhar, porque você já tem a estrutura, já tem tudo. Você Exato. já- o cara vai te vistoriar. ele É vai como se dizer, você tem passasse estrutura. para Tem. AP, Entendi. ou melhor, se Entendeu? fizesse AP e passasse da N para Isso daí aí, para N isso aí rapidinho. ninguém Fica tem o que complicado. falar. Porque quando você for se registrar a primeira vez, se você tem aquelas espécies, Você já bota todas as não espécies. resolve. Exatamente. Não tem Tudo bem. Agora, no caso da ampliação, porque pelo que eu entendi, então o aumento do plantel também significa ampliação. Aí, por exemplo, se eu faço um meliponário para 80 colônias, se eu tiver 100 colônias, eu tenho que entrar com uma nova licença, com nova Porque, autorização. na Agora, verdade, isso não é da declaração Você, anual, não? ó, o que é analisado de uma certa forma aqui, tá? Além das espécies, ela é analisada a estrutura que você tem. Quando você for colocar as 90 colônias, 80 colônias, e inclusive vão ser todas referenciadas, você vai dizer que você tem uma estrutura X por X, onde você tem tantas colônias dispostas dessa forma, tal. Você vai fazer desenhos, isso tudo entra no processo, certo? Toda uma planta da sua estrutura, ela vai entrar lá no processo, a gente vai ter lá documentado. Ah, agora eu vou botar mais 20. Mas você vai botar de Aquilo fora... ali cabe mais Ela 20. quer já referenciar caixa por caixa, parece. Não, mas aí não precisa. Agora, uma pergunta, Marcela. Você valor. Aí Não, o já referenciamento por caixa é porque às vezes, pelo que eu entendi que vocês já me falaram, existe uma situação onde a única vamos ser de um galpão, onde pode ser feita também por árvores. Algumas pessoas Tá. colocam em árvores. Por árvore vai ser por árvore marcada. Mas a minha pergunta quanto à ampliação é a seguinte: O ela galpão perguntou é a o coisa galpão. certa. Se você, vamos supor, eu tenho 100, faço meu projeto com 100, aí eu vou querer comprar 100 na mão dele. Aí é ampliação e tenho que fazer mesmo. Mas uma pergunta: a abelha, a gente multiplica facilmente ela. Como eu faria, uma pergunta a você, se eu tenho 100 hoje, aí você chegar no fim do ano e me ver lá com 200. Eu não teria o relatório anual que eu tenho que preencher? É isso que eu falo. O que eu soube dessas situações é que assim, existe um relatório anual do Cadastro Federal, onde você faz exatamente o que vocês vão ter que mostrar exatamente tudo. então Pensa no relatório. cadastro, Não, não é E pedir que autorização. não é cadastro. Não, é o É um relatório. relatório anual. Anual. É o relatório. Onde vocês vão dizer que hoje É você normal. tinha 100, E foi nesse multiplicado. ano multiplicou para 200, e desses 200 você vendeu 500, Exatamente. 50, Morreram e tanto, morreram uns né? 20, e todo esse trâmite que acontece, Certo. vocês vão ter que liberar Claro. todo ano. Mas de É. uma Entendeu? certa forma. É uma Mas- declaração anual, não é um antecipado, vou precisar dividir. Vou lá, posso dividir? Não. Mas, Não é esse Não, tipo. não. Assim não tem. É isso. mas Agora se foi na entendido. estrutura que vocês projetaram não couber as 20, você faz ampliação. O que acontece? Você A já, tem que estrutura é fazer, aqui, você ó. já tem que projetar seu meliponário. Por exemplo, você cria 100, É, o meu- você já tem que eu projetar sei, cada X. para 200. É. Você já faz uma estrutura, já projeta ele para 200. Porque aí você faz, por Vamos exemplo, você dizer tem assim, 100 ó. abelhas, você bota pro dobro. É. Porque aí eu você vou ter isso chega ao aos final do ano. 200 e volta. Eu entendeu? tenho que Exato. escrever quando ele for lá, mas aí é que está o problema. Se ele for lá verificar a primeira vez, aí ele vai falar: oh, poxa, você botou 100 aqui, mas você tem base para 200. Eu falei: não, eu botei 200, mas só tenho Vamos 100, lá, por que Sérgio. eu vou Ó. multiplicar? É esse o Isso. problema. Não, uai. A situação é, todo o trâmite que vocês passaram, que a gente até já leu lá em cima, você fala, vai mostrar um projeto, você vai mostrar a estrutura, É. não tem tudo, pronto. Isso tudo vai ter que ser apresentado em planta, em uma área, um mapa já referenciado, tem N situações onde vocês vão ter que apresentar. Beleza. Aí você está dizendo lá que você tem um galpão, não sei qual o nome que é certo usar, Tanto faz. de 5 por 30, e dentro desse galpão você tem 2 fileiras de colmeia distintas ou distantes, equidistantes de uma para outra, de X centímetros,
tá? Na fileira A você tem 20, na fileira B você já tem 150, que é o máximo daquela fileira, que vai de ponta a ponta do galpão. Você tem, então, para ampliação, pelo menos 130. Certo? Como ela falou. Pronto. Então, para essa ampliação você precisa mostrar? Não. Até porque, como o senhor falou, a abelha ela vai se reproduzindo, vai fazendo novas colmeias. Beleza. Porém, a sua ampliação foi maior do que 130 naquele ano. Ou, depois de 5 anos, ela passou daqueles 130. Você vai precisar de um novo galpão. Você vai ter que dar entrada para mostrar aquele novo galpão, a estrutura daquele novo galpão, aonde ele está localizado, distante ou perto daquele galpão primeiro que você já tinha. Isso tudo, isso é uma ampliação. Certo? Porque a gente já projeta para mais. É só multiplicar pelo número que a gente faz. Ok? A coisa é simples. Em relação à mudança de espécie, isso aí é independente. Ampliando ou não, mantendo a mesma estrutura ou não, é necessário sim uma nova. Porque aí é o que está dizendo. Cada espécie, por exemplo, nós temos 3 espécies. Então a gente projeta 200, nesses 200 divide as espécies. Mas tem que lembrar que tem ampliação daquelas espécies. Tem uns que são mais fáceis, outros mais difíceis. Isso não é problema, porque aí na hora. É porque a gente tem que saber disso, para nós a gente explicar que não é a parte de vocês, é a parte nossa. Aí vem aqui, ó, monitoramento, mas a Mariana acabou de lembrar, porque eu falei que monitoramento. Monitoramento é essa situação de ida e vinda, para que vocês mandaram, é um relatório que vocês estão falando, né? Todo ano tem que fazer. Então, artigo 38. Os estabelecimentos comerciais, desculpa, aí vocês falaram do parágrafo único, né? Como este parágrafo será aplicado aos meliponicultores que ainda não estão regularizados? Bom, lendo o artigo 38. Os estabelecimentos comerciais de forma silvestre e seus produtos, subprodutos e partes deverão manter em local visível a autorização de manejo. Estabelecimento comercial não é criadouro comercial. Estabelecimento comercial é uma loja, é um pet shop. É um comércio. São essas situações, não tem nada a ver com criador, tá? E em relação a o que tem no parágrafo único, que é manter as notas fiscais de origem, todos vão ter que ter, obviamente, nota fiscal. Vocês vão estar fazendo um comércio, todo comerciante tem nota fiscal, isso é obrigatório, tá? E, obviamente, quando vocês venderem um produto, vamos dizer que o seu Rogério, quando legalizou, ele conseguiu exportar agora o mel dele. Ninguém vai comprar nada do seu Rogério, ou até mesmo de um supermercado, seja lá de onde for, sem uma nota fiscal. É isso que está dizendo, entendeu? Então, o supermercado que comprar na mão de Marcos, todo o mel dele, tá? Vamos dizer assim, Marcos é fornecedor da minha loja, que eu vendo coisas de fazenda. Aqui não tem aquelas lojas de fazenda? Pronto. Eu tenho Marcos como meu fornecedor. Óbvio que eu nunca vou poder ter um criador que não tem uma nota fiscal. Por quê? Quem vai pagar sou eu por isso. Nenhuma loja que você chegar não pode ter de maneira nenhuma um produto que ele não saiba de onde veio. Tá? Porque bate a fiscalização na loja e ele não vai saber responder, ele não vai ter um papel de controle. Não, um exemplo já aconteceu comigo. Quando eu tinha loja em Catu, eu era o produtor do meu. Aí eu tinha que tirar uma nota de produtor lá na secretaria para eu vender a mim mesmo. Exatamente. Pronto. Agora uma pergunta a você. Você falou, então, por exemplo, o produtor, mesmo ele está vendendo, então ele não é considerado, foi essa pergunta, estabelecimento comercial. Tem que ter a nota de produtor, que é a origem que você está chamando, não é isso? Para essa situação aqui de estabelecimento comercial, vocês não se encaixariam, tá? Só se encaixariam nessa situação. Qualquer venda é necessário sim que você tenha a nota fiscal. Vocês vão ser comerciantes. Vocês se regularizaram, todo mundo vai ter que ter nota fiscal, tá? Independente do porte, se você só tem só 50 ou você tem 1000, se é comerciante, todo mundo só vai comprar o seu produto com nota fiscal, tá? O que é o medível, seu Rogério? O que a gente começou a pensar aqui é a origem do produto de vocês. Isso é que ele do produto tipo, esqueça mel, colônia. Tá? É isso que ele perguntava. E aí a gente chegou, na verdade eu levei isso, isso assim foi eu e Mariana se matando, perguntando um monte de coisa. E aí eu cheguei pra minha coordenação e a gente começou a discutir tudo de novo.
E aí a gente está vendo uma maneira de quê? A gente